Eu falei aqui ontem, o mercado financeiro está perdendo a paciência com o Bolsonaro e com o Paulo Guedes. Aí hoje sai no Globo, uma matéria mostrando que a Polícia Federal está na cola de quem? Do Paulo Guedes, por conta da Operação Greenfield. A Operação Greenfield, ela está investigando desvios em fundos de pensão. Fundos de pensão são fundos em que trabalhadores de estatais, nesse caso, da Caixa, dos Correios, da Petrobras, do BNDES, os trabalhadores, todo mês eles depositam parte do salário deles, obrigatoriamente, vai para um fundo de pensão que é para eles se aposentarem com esse dinheiro extra. Além da aposentadoria normal, eles têm a aposentadoria do fundo de pensão. Tá, o Paulo Guedes e vários amigos dele administraram esses fundos de pensão por muitos anos e eles roubaram bilhões. Em janeiro, 29 administradores desse fundo de pensão foram denunciados pela justiça. Só um não foi. Sabe quem? Paulo Guedes. Por que o Paulo Guedes não foi? Paulo Guedes não foi denunciado porque ele é ministro e tem foro privilegiado. Então a investigação contra ele continua. Só que agora essa informação no Globo, e veja bem, no Globo, o Globo que está sempre protegendo o Paulo Guedes, coloca a informação de que a investigação contra o Paulo Guedes está indo a velocidade de cruzeiro. Quer dizer o quê? Está indo rápido. A Polícia Federal está indo para cima do Paulo Guedes rapidamente. O cerco está fechando. Percebeu que o cerco contra o Bolsonaro está fechando? Não só o Bolsonaro, todo mundo em volta dele. Um ministro já fugiu do Brasil. Aí o Bolsonaro não consegue mais nomear ministro. Já percebeu que o Bolsonaro não consegue nomear? Tentou nomear o chefe da Polícia Federal, não conseguiu. Agora ele tenta nomear o ministro da Educação, tentou 2 vezes, já não conseguiu. O da Saúde ele já desistiu. O Brasil por 51 dias não tem ministro da Saúde. É a primeira vez desde 1950 que o Brasil fica tanto tempo sem ministro da Saúde. É justo no meio de uma pandemia. Pois bem, o Bolsonaro não consegue mais nomear ministros. E aí, o ministro mais popular dele com o gado fugiu do Brasil. O Paulo Guedes está sendo investigado pela Polícia Federal a velocidade de cruzeiro, cada vez mais rápido, estão chegando nele. Eu vou falar os roubos do Paulo Guedes aqui. Fiz vários vídeos sobre isso, podem procurar, mas eu vou falar alguns deles e as consequências. O Sérgio Moro, que também era o ministro mais popular, saiu. E o Bolsonaro agora vai tentar entregar a cabeça do Sérgio Moro para o Centrão e para o STF, para ver se ele consegue algum acordo. Mas, quer um spoiler? Spoiler dessa série chamada Brasil? Não vai conseguir acordo nenhum com ninguém, o Bolsonaro. A coisa tá ficando feia e o Paulo Guedes é o próximo alvo, assim como eu falei ontem. Eu nem imaginava que ia sair isso na Globo hoje, olha só. Pois bem, mas antes de eu falar disso, um segundinho, curte o vídeo se você ainda não curtiu e se inscreve no canal. Se você não é inscrito, se inscreve no canal porque esse vídeo, se você se inscreve, ele vai aparecer na página inicial do YouTube para outras pessoas que não são inscritas no canal. Porque o algoritmo do YouTube funciona assim, quando você se inscreve no canal a partir de um vídeo, o algoritmo pensa, pô, esse vídeo tá bombando. O cara em 3 minutos, ele nem conhecia o Thiago, já se inscreveu no canal dele, vou mostrar esse vídeo para mais gente vir e mais gente gastar tempo dentro do aplicativo ou do site do YouTube. E é por isso que o vídeo bomba se você se inscrever. É um segundinho de graça, clica e se inscreve. Aproveita e também, quem está inscrito, ativa o sininho, é muito importante. Agora, vamos falar sobre os roubos do Paulo Guedes. Pois bem, tem esses fundos de pensão. Imagina, eu lembro que eu fiz um vídeo aqui e eu falei sobre os roubos do fundo de pensão. E aí eu falei, olha, os funcionários colocam dinheiro toda a vida deles para o fundo de pensão para se aposentarem. E aí eu recebi comentários assim até emocionantes, tristes, de gente, trabalhadores principalmente dos Correios, que depositaram anos e anos dinheiro no fundo de pensão. Postales é obrigatório. Parte do salário deles era depositado lá e o Paulo Guedes roubou 5 bilhões desse fundo de pensão. 5 bilhões. Aí sabe o que aconteceu? Para cobrir o rombo que o Paulo Guedes fez, os Correios fizeram assim, pois bem, em vez de vocês depositarem 8% do seu salário no fundo de pensão, agora vocês vão depositar 13 a 15% do seu salário no fundo de pensão. Quer dizer, 200, 300, 400 reais por mês a mais que esses funcionários dos Correios têm que pagar para os fundos de pensão para cobrir o rombo desse bandido que é o ministro da Economia. Olha só, é pior do que um bandido que vem, coloca uma arma na sua cabeça e rouba o seu celular. Porque você perdeu o celular ali, você compra outro, já era. O Paulo Guedes não, ele rouba todos os meses de milhares, de dezenas, talvez centenas de milhares de trabalhadores que estão lá tendo que pagar 200, 300, 400 reais por mês a mais para o fundo de pensão para cobrir o rombo dele. E como é que o Paulo Guedes fez esse rombo tão grande nos fundos de pensão? Aí é que tá o pulo do gato. O Paulo Guedes,
e os outros 29 administradores, os quais um deles, inclusive, é assessor especial do Ministério da Economia. O cara é denunciado por corrupção, tem todas as provas, é assessor especial do Ministério da Economia, ganha mais de 30 mil por mês e tem acesso a verbas também bilionárias. Pois bem, eles faziam assim, eles pegavam esse dinheiro, imagina que tá todo mundo lá colocando dinheiro todos os meses, milhares de trabalhadores, aí tem alguns bilhões, imagina um montante, bilhões de reais. Aí eles iam no mercado financeiro e falavam assim, e faziam assim, vamos colocar esse dinheiro todo num fundo de investimento. Tiago, o que é um fundo de investimento? É um lugar onde, teoricamente, você coloca o seu dinheiro, você coloca lá, vamos supor, 10 mil reais, dali um ano você ganhou, sei lá, 10%, 15%, quando é muito bom. Aí você sai de lá com 11.500 reais, você ganhou 15%, praticamente não fez nada, só colocou o dinheiro lá, o fundo de investimento gerenciou o seu dinheiro. Só que eles criaram um fundo de investimento deles. E aí os fundos de pensão colocavam bilhões, que é dinheiro dos trabalhadores, no fundo de investimento deles. E aí o que aconteceu? Olha só, em vez de lucrar, o fundo de investimento deu prejuízo, e deu um prejuízo de 5 bilhões e meio. Isso é um dos prejuízos, foram vários prejuízos. 5 bilhões e meio, dinheiro dos trabalhadores. Por isso que agora eles têm que pagar 300, 400 reais a mais por mês para cobrir o rombo. E aí, deu prejuízo como? Porque eles colocam no fundo de pensão deles e falam, pô, deu prejuízo, ó. Eles fazem algumas operações no mercado financeiro para mostrar que deu prejuízo, e aí eles embolsam. Só que eles embolsaram 5 bilhões? Não, aí é que vem a pior parte, é pior do que o ladrão que te assalta, porque eu vou te falar, ó, o ladrão te assalta, pega o seu celular e ele fica com o celular inteiro. O Paulo Guedes roubou 5 bilhões, sabe quanto que eles conseguiram embolsar? 1 bilhão só. E os outros 4? Os outros 4 eles perdem fazendo as operações. Então, para roubar 1 bilhão, eles deram um rombo de 5,5. Isso foi um dos rombos nos fundos de pensão dessas empresas estatais. Aí você fala, caramba, Thiago, e tem mais rombos? Sim, vários. Eu fiz até uma live no Instagram com o deputado Paulo Ramos do PDT, e um mês e meio atrás, e a gente falou muito sobre isso. O tema principal foi Paulo Guedes e fundos de pensão. É uma centena de provas contra o Paulo Guedes. Só que como ele virou ministro, olha só que sorte do Guedes. Ele ia até depor. Ele foi em 2018, quando a operação começou, ele ia ter que depor. Só que aí ele foi indicado pelo Bolsonaro a ser ministro. Aí tiraram o depoimento dele e falaram, não adianta ele vir depor, porque ele vai ter foro privilegiado. Então, vamos parar. Aí o Paulo Guedes tem foro privilegiado. Só que agora a Polícia Federal está investigando, porque a Polícia Federal pode investigá-lo. Então, estão chegando. O cerco está fechando em Paulo Guedes e Bolsonaro, justo quando eu falei aqui, ontem, olha que coisa, eu falei, o mercado financeiro está começando a voltar as costas para o Bolsonaro, mas não só para o Bolsonaro, para toda a extrema-direita no mundo inteiro, de tal maneira que vai ficar inviável para eles, completamente inviável. Eu falei aqui de que mais de 500 empresas fizeram um boicote ao Facebook, ao Twitter por conta de discurso de ódio, ok? Ok. Esse boicote é completamente mirando Donald Trump, Bolsonaro, o fascistinha lá de Israel, o outro da Hungria, o da Polônia, esses fascistas que estão no poder. A mira é neles. Por quê? Como é que eles se elegeram? Principalmente o Donald Trump, o fascistinha da Polônia, ou da Hungria ou de Israel. O Bolsonaro ele veio depois, ele usou outra técnica. Eles promoviam fake news, como? Pelo Facebook usando anúncios. Eles pagavam anúncio. O Facebook tem um tipo de disseminação de anúncios que você consegue achar exatamente a pessoa que gosta daquilo ou que odeia aquilo. Você consegue afunilar no Facebook. Por exemplo, se você quer que o anúncio apareça para a pessoa tal, muito provavelmente você vai fazer com que essa pessoa veja o seu anúncio. Porque eles conseguem chegar exatamente na pessoa certa. Então eles faziam o quê? Eles produziam centenas, milhares de fake news. Eles falavam, pô, vamos ver o que as pessoas não gostam. Pô, esse cara, ele odeia a China. Então vamos fazer fake news aqui para estimular o ódio dele contra a China e depois promover o Donald Trump como o cara que vai salvar ele do ódio vai salvar ele da China. Esse cara odeia negros. Vamos fazer aqui fake news para ele começar a odiar mais ainda os negros, para ele ficar mais racista e falar, o Donald Trump também tem as mesmas opiniões que você. Esse cara, então eles usavam o ódio para conseguir chegar nas pessoas certas, sempre com anúncios no Facebook. O Facebook lucrou bilhões. Só que o que aconteceu? O Facebook foi obrigado a verificar os anúncios se era fake news ou não. Mas pararam de verificar, mas nunca verificaram se tinha discurso de ódio nos anúncios. Aí agora eles estão sendo obrigados a ver discurso de ódio também nos anúncios. Só que os anúncios falam,
não é só nos anúncios. Vocês estão deixando o discurso de ódio organicamente. O Donald Trump vai e fala alguma coisa racista e vocês deixam lá. E eu, Coca-Cola, eu, Chevrolet, qualquer empresa, eu não quero que o meu anúncio esteja na mesma página em que tem um cara falando uma coisa racista. É ruim para minha empresa eu estar patrocinando quem deixa esse tipo de discurso. Parece que eu estou financiando o racismo. É isso que as empresas estão falando pro Facebook e pro Twitter. Só que tem uma coisa, quando eles cortam um discurso de ódio, quem promove o discurso de ódio é a extrema-direita. E quem só se sustenta na base desses discursos é a extrema-direita. E quem está fazendo isso, grandes empresas, são o mercado financeiro. E é por isso que o Bolsonaro também tá ferrado. Ontem eu falei aqui, eu esqueci de uma coisa no meu vídeo de ontem. Eu falei sobre a fuga de capitais no ano passado, que foi de 40 bilhões de dólares. Só que esse ano, a fuga de capitais do Brasil, fuga de capitais é investidores, brasileiros ou estrangeiros, e é grandes investidores, são os grandes players, chamados players do mercado financeiro, tirando dinheiro do Brasil, falando, eles estão desinvestindo no Brasil. Ó, vou tirar meu dinheiro daqui, que aqui não dá nada, e vou colocar em outro lugar qualquer. Por isso que o dólar sobe. A fuga de capitais esse ano já é maior do que a do ano passado. Cerca de 60 bilhões esse ano. 60 bilhões. E a gente ainda está na metade do ano. É o quê? São os investidores, os grandes investidores tirando dinheiro do Brasil falando, aqui não dá nada, aqui é ruim para os negócios. O que acontece é que o Paulo Guedes, ele fala, e eu vi isso na reunião ministerial com o Bolsonaro, ele fala para o Bolsonaro que a economia está bem, que o Brasil vai decolar, que o Brasil é o país do futuro. Ele falou, ele não sabia que isso ia sair para o público. Isso era ele e o Bolsonaro, uma reunião interna, uma reunião em que um ministro da educação, o Weintraub, falou que tinha que prender os ministros do STF, em que a Damares falou que tem que prender governadores e prefeitos. Em particular, o que eu vi foi o Paulo Guedes falando para o Bolsonaro, o Brasil é o país do futuro, a economia vai decolar, não vamos ajudar as pequenas empresas porque a gente vai perder dinheiro, vamos ajudar só as grandes empresas, a economia vai decolar se a gente fizer isso. E o Bolsonaro, o Bolsonaro que disse que não entende nada de economia. Minha opinião, se o Bolsonaro soubesse metade do que o Guedes está fazendo, ele, é claro que o Bolsonaro não está nem aí para o povo, mas ele está aí para o seguinte, se é ruim para os negócios, quem está na mira é o Bolsonaro, porque o presidente é ele. Quem vai ser derrubado é ele, Bolsonaro. O Guedes cai junto, mas é o Bolsonaro. E o que o Guedes está fazendo é péssimo para os negócios. Ele quebrou milhões de microempresas, não sei se milhões, mas centenas de milhares de micro e pequenas empresas quebraram por conta da ingerência dele na pandemia. As grandes empresas deu mais de 1 trilhão para os bancos. E o que acontece? A fuga de capitais do Brasil só aumentou, porque fala, pô, esse país só tem mais desocupado do que ocupado, como é que eu vou investir num país desse? Nem ferrando. E o mercado financeiro pegando dinheiro do Brasil e tirando todo o dinheiro do Brasil para investir em outros lugares. A Bolsa de Valores subindo artificialmente, a Bolsa de Valores sobe porque o Banco Central emite mais títulos e faz subir. É uma operação complicada, eu posso explicar aqui num vídeo se alguém quiser. A Bolsa de Valores subindo artificialmente, mas mesmo assim apresentando quedas, o dólar disparando, o desemprego no maior nível da história, porque eles não contam as pessoas desalentadas, então não chega aquela notícia de que o Brasil tem 30% de desempregados, 40%, não contam desalentados, não contam quem não está mais procurando emprego, então não fica 12% na notícia oficial, mas 87 milhões de desocupados e o mercado financeiro tirando dinheiro e falando, não, com esses dois aí não dá, eles são ruins pro negócio. Por isso que eu acho, o Paulo Guedes está enganando o Bolsonaro. O Bolsonaro colocaria alguém para roubar, mas que seja bom para os negócios, bom para os negócios do mercado financeiro. Não bom para mim, nem para você, bom para os negócios do mercado financeiro. E o Bolsonaro não tem isso, ele tem alguém que é ruim para os negócios. E é por isso que a paciência já se esgotou. Vão acabar caindo os dois juntos, porque é difícil enquadrar o Bolsonaro. O Bolsonaro vai voltar a falar muito em breve. Vão acabar caindo os dois juntos. E o Paulo Guedes, o lugar dele é enjaulado. É numa jaula, não falo nem cadeia, é jaula para o Paulo Guedes. E quem viver, verá. Aguarde, muita calma, a investigação está andando. Ó, ótimas notícias hoje e vindas justo de quem estava protegendo o Paulo Guedes até agora. O Globo, olha só. Eu, Thiago, não imaginaria isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e dá a sua opinião. O Bolsonaro está sendo enganado pelo Guedes ou ele faz parte do conluio que está roubando tudo? Falou!